Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Hoje, atendendo ao pedido do nosso inscrito Jonathan Freitas, vamos falar sobre um dos conflitos mais significativos da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, o mundo foi marcado por intensos conflitos, mudanças culturais e sociais, e avanços tecnológicos que moldaram a história do nosso planeta. Então, se você está interessado em história e quer saber mais sobre esse assunto, fique ligado e acompanhe o nosso vídeo. Neste vídeo, exploraremos desde as causas da guerra até as suas consequências. A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais significativos e traumáticos do século XX, e afetou o mundo inteiro de maneiras profundas. Vamos começar. Cena 1. Causas da guerra. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. No entanto, as causas da guerra remontam a décadas antes. A Alemanha estava sob forte pressão após a Primeira Guerra Mundial, quando foi obrigada a aceitar a culpa e pagar reparações. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, também impôs limites à capacidade militar alemã. Hitler e os nazistas viam essas restrições como uma afronta e trabalharam para rearmar o país. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria e a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, sem enfrentar resistência significativa. Isso encorajou Hitler a continuar suas ambições expansionistas. Cena 2. A guerra começa. Em setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, o que levou a França e a Grã-Bretanha a declarar guerra. A guerra se espalhou rapidamente pela Europa, com a Alemanha invadindo Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e França em questão de meses. A União Soviética se juntou à guerra em 1941, quando a Alemanha invadiu o país. Cena 3. A guerra no Pacífico. Enquanto isso, no Pacífico, o Japão estava em busca de recursos naturais e expandiu seu império na Ásia. Em dezembro de 1941, o Japão lançou um ataque surpresa à base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, o que levou os Estados Unidos a entrarem na guerra. Cena 4. A guerra na Europa. Na Europa, a guerra foi travada em vários frontes. Na frente oriental, a Alemanha lutou contra a União Soviética em uma guerra brutal que custou milhões de vidas. Na frente ocidental, os aliados invadiram a Itália e a França, e finalmente chegaram a Berlim, a capital alemã. Cena 5. A derrota da Alemanha. A Alemanha foi finalmente derrotada em maio de 1945. A rendição da Alemanha levou à comemoração dos aliados, mas a guerra ainda não tinha acabado. No Pacífico, a luta continuou com ferozes batalhas nas ilhas do Pacífico. Cena 6. O fim da guerra. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, matando centenas de milhares de pessoas. Isso levou o Japão a se render e a guerra finalmente chegou ao fim. Cena 7. Consequências da guerra. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto duradouro em todo o mundo. A guerra resultou na morte de cerca de 75 milhões de pessoas, incluindo civis e militares, e deixou muitas cidades em ruínas. Além disso, a guerra levou a mudanças geopolíticas significativas, incluindo o surgimento dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências. Cena 8. Tribunal de Nuremberg. Após a guerra, os líderes alemães foram julgados no Tribunal de Nuremberg por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Isso estabeleceu um precedente importante para responsabilizar líderes políticos por suas ações durante a guerra. Cena 9. Reconstrução e Guerra Fria. Após a guerra, houve uma grande necessidade de reconstruir as cidades e infraestruturas destruídas. Isso levou a uma era de reconstrução econômica e crescimento em muitos países europeus. No entanto, a guerra também deixou uma marca duradoura na política internacional. A União Soviética emergiu como uma superpotência, e o mundo entrou em uma nova era de tensão e conflito conhecida como a Guerra Fria. Cena 10. Conclusão. A Segunda Guerra Mundial foi um evento traumático que mudou o mundo de maneiras profundas e duradouras.
Apesar das consequências negativas, a guerra também levou a mudanças positivas, como o fortalecimento da cooperação internacional e o desenvolvimento de novas tecnologias e ideias. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a aumentar sua compreensão e apreciação da história da Segunda Guerra Mundial. Obrigado por assistir.